O projeto Emprego, Agricultura, Biodiesel, Transporte e Alterações Climáticas, que conta com o apoio da Fundação Biodiversidade do Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, é liderado pelo Grupo de Empresas Agrárias e Gestão de Energia Agrária, em colaboração com os profissionais autónomos do setor de transportes de mercadorias rodoviárias, associados à Confederação Nacional de Autónomos e Microempresas, CONAI. Este projeto tem como objetivo colocar à disposição do transporte de mercadorias rodoviárias 250 mil toneladas de biodiesel ano produzido na Península Ibérica, para que este combustível possa substituir o contaminante gasóleo fóssil. A Diretiva da União Europeia, conhecida como a Diretiva 20-20-20, estabelece que, até 2020, as emissões de gases de efeito de estufa sejam reduzidas em 20%, que do total de energia consumida na Europa e, portanto, em Espanha, 20% venha de fontes renováveis e que a eficácia energética seja aumentada em 20%. Em 2030, esta percentagem deverá ser ampliada até 27%. Para o setor de transporte, o mais dependente dos combustíveis fósseis e, portanto, o mais poluente, 39% de toda a poluição industrial em Espanha por CO2 inclui uma disposição específica que 10% da energia destinada a este setor devem ser provenientes de fontes renováveis. A energia faz parte do atual debate referente ao clima e do impacto que têm neste as emissões de gases derivadas da utilização de combustíveis fósseis. Considerando que, em 2013, Espanha consumiu 20,5 milhões de toneladas de gasóleo A, que nos últimos 5 anos a média foi de 22 milhões e 200 mil toneladas e que em 2014 o consumo de combustível previsivelmente será de 21,5 milhões de toneladas de gasóleo, pode-se concluir que o setor do transporte produz anualmente em Espanha uma média de 55,5 milhões de toneladas de CO2. Este projeto, liderado pelo GEA e pelos autónomos do transporte de mercadorias rodoviárias, poderá poupar ao Estado, em média, 625 mil toneladas de CO2, o equivalente a 44 milhões de euros anuais em direitos de emissões, convertendo-se assim num setor eficiente para a economia nacional. Na prática, os caminhões em geral e, em particular, as marcas Mercedes-Benz, Scania e Iveco podem utilizar biodiesel nacional em percentagens que podem chegar aos 100% das suas necessidades de consumo. Quando se pergunta: é possível produzir biodiesel em Espanha? A resposta é sim. O nosso projeto poderia contribuir com 250 mil toneladas de biodiesel ano para a segurança energética nacional, substituindo assim o mesmo volume de gasóleo fóssil, além de fornecer 375 toneladas de proteína nacional para a alimentação pecuária. O cultivo de brássicas, napos ou carinata não interfere com a área de terrenos produtivos para o consumo humano, visto que só no território nacional se deixam anualmente 8 milhões de hectares sem cultivar, entre terrenos de pousio e pastagens. Uma vez que existem terrenos potencialmente aráveis, lagares que podem extrair o óleo de colza e fábricas de biodiesel repartidas por todo o país, fechadas e sem atividade, o projeto Emprego, Agricultura, Biodiesel, Transporte e Alterações Climáticas, ao ser totalmente horizontal, não iria necessitar de investimentos adicionais,
porque se utilizariam as sinergias existentes em cada território. Hoje em dia, é imperativo promover a energia verde, porque é uma fonte de estímulo económico, sendo a chave para a criação de estratégias de recuperação para sair da crise. A criação de emprego direto e indireto é inegável. Poderiam ser criados cerca de 1.000 postos de trabalho por cada 50.000 toneladas de biodiesel, sendo que 30% deste trabalho seria mão de obra feminina, o que ajudaria a fixar a população às zonas rurais. Os transportadores autónomos comprometeram-se com este projeto, porque além de ser um projeto próprio, ao desenvolver-se sob uma mesma planificação de economia de escala, o custo por unidade do produto final, o biodiesel, será inferior ao preço do gasóleo A em cada momento. Na atividade do transporte, o combustível assume um custo que varia entre 32% e 38%. Por isso, produzir e controlar o próprio combustível são os principais objetivos dos transportadores autónomos. Deste modo, o transporte continuará a ser um setor estratégico para a economia nacional e o biodiesel poderá participar na segurança energética nacional. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o número médio de registros de caminhões com mais de 3,5 toneladas eleva-se a 68.000 nos últimos 10 anos, apesar de que, em 2013, estes registros diminuíram em 4.000 unidades, pelo que os participantes no nosso projeto, aproximadamente 10.000, serão, na realidade, responsáveis por 1 ou 2% de todos os caminhões que atualmente se encontram em atividade. O biodiesel na União Europeia em geral e em Espanha em particular é uma oportunidade estratégica, agrícola, energética, económica, social e tecnológica. Por conseguinte, Espanha deve decididamente apoiar a produção e a utilização de biodiesel, resolvendo diretamente as questões atrás referidas e aplicando as soluções adequadas para que esta política seja mais sustentável e em conformidade com a Diretiva 2020-20. O biodiesel para o transporte é apresentado como a solução para defender a segurança energética, reduzir a dependência externa e tornar viável este setor industrial numa economia competitiva. Como a energia é um recurso escasso, Espanha não se pode dar ao luxo de ter 8 milhões de hectares ano em pousio e pastagens sem cultivar. Com uma estratégia energética verdadeiramente ligada a um vasto projeto nacional que tenha em conta as nossas potencialidades e os 8 milhões de hectares que anualmente ficam sem cultivar, poderíamos contribuir com 39% do combustível biodiesel necessário para o transporte. Já que Espanha continua a ser o país, em termos energéticos, mais dependente das principais economias da União Europeia e o que tem uma política energética mais errática e incoerente. E os autónomos do transporte têm em conta as prioridades estratégicas e a preocupação pela segurança energética é geral, articulando-se em torno de 3 eixos principais: segurança do abastecimento energético de biodiesel, competitividade e crescimento económico e proteção do meio ambiente. O nosso objetivo é criar um projeto energético sustentável em longo prazo e com total segurança de abastecimento para o transporte, que conte com as possibilidades de todos os territórios e com as tecnologias disponíveis para maximizar os pontos fortes e minimizar hipotéticas desvantagens. Além do mais, o nosso projeto também contará com um plano significativo
de investigação, desenvolvimento e inovação, em que pretendemos continuar a informar o público em geral e os profissionais do transporte em particular sobre as questões energéticas que os afetam e a aceitar as soluções mais adequadas. Desde o Grupo de Empresas Agrárias e Gestão de Energia Agrária, em conjunto com a Confederação Nacional de Autónomos e Microempresas, manifestamos que, como é possível desenvolver este projeto, assim o faremos, reafirmando que o nosso plano estratégico é fazer as coisas bem feitas.